TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à solidariedade. Após audiência na quarta Vara Civil de Petrópolis, o Hospital Santa Teresa informou que realiza tratativas com a Prefeitura de Petrópolis para manter os serviços de cardiologia na cidade. Na manhã da última terça-feira, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, receberam representantes das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, que prestam serviço no estado. Em uma ação conjunta, a Comissão Permanente do Transporte Público e Mobilidade Urbana e também a Comissão Especial para Avaliação das Concessões e Parcerias Público-Privadas Municipais da Câmara de Vereadores realizaram uma fiscalização no terminal rodoviário do centro de Petrópolis e diversas irregularidades foram encontradas. A primeira parcela do 13º deve ser paga até amanhã, quinta-feira. De acordo com o DIEESE, o salário extra deve injetar 291 bilhões de reais na economia do país. Em outubro deste ano, os preços da indústria variaram 1,11% quando comparado ao mês de setembro. É o terceiro resultado positivo seguido. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O diálogo com o objetivo de ampliar a solidariedade. Eu sou o Richard Stoltzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, agora são 1h06. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, TV Correio da Manhã, e também no nosso YouTube, TV Correio da Manhã. No nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, você também tem acesso às nossas postagens, informações e a nossa programação aqui da TVC. A gente vai começar a edição de hoje com o nosso noticiário, trazendo uma notícia um tanto quanto interessante, digamos assim. A Prefeitura de Petrópolis informou que vai entrar na Justiça para manter o convênio com o governo do estado e garantir a abertura de vagas para o segundo segmento do ensino fundamental no CIEP Santos Dumont, no Independência. A decisão foi tomada após a Secretaria de Educação ser surpreendida com um ofício da Secretaria de Estado de Educação informando sobre um possível distrato do convênio que foi assinado no ano passado. O assunto foi levado para os diretores e diretoras das unidades escolares do Alto da Independência, Quitandinha, Doutor Touzete, São Sebastião e também do Centro durante uma reunião que foi realizada com o prefeito. A Secretaria do Município e a secretária Adriana de Paula e também o secretário de Governo Marcos Thiago estiveram nessa reunião. Com o convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, o CIEP iria receber os alunos e alunas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e atualmente esses estudantes precisariam ser matriculados em unidades do Quitandinha e do Centro. A reabertura do CIEP ia garantir então que esses alunos e alunas ficassem mais próximos das residências e aumentaria a oferta de vagas nas escolas do Quitandinha e também aqui do centro da cidade. De acordo com o procurador-geral do município, Miguel Barreto, ele informou que não existem motivos para o distrato e a prefeitura quer restabelecer o convênio para oferecer no espaço, que é municipalizado há mais de 5 anos, o ensino fundamental. Eu só acho muito curioso a prefeitura divulgar essa informação agora, justamente após a Secretaria de Estado de Governo informar que a unidade estava sendo reformada e ia ser aberta para ser uma escola intercultural em 2024. E, inclusive, as inscrições para o ensino estadual já foram abertas. Além disso, as vagas vão ser fornecidas para o ensino fundamental e também para o ensino médio na unidade. Serão 2 turmas de ensino fundamental e 2 turmas de ensino médio. E agora, depois que a unidade é reformada e também que são disponibilizadas esse ensino intercultural, né? Inclusive que a unidade vai receber então o ensino integral, né? De manhã até a parte da tarde,
Aí a Prefeitura quer agora firmar esse convênio. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, a escola estava sendo utilizada como depósito. Então, por que a Prefeitura agora está com interesse na unidade? Será que não é porque agora realmente está reformada e não precisou gastar ou realizar alguma atitude ali para trazer essa unidade para os alunos? É muito fácil querer criticar uma gestão ou outra gestão, sendo que não está dando o exemplo. A escola estava sendo utilizada para depósito. Então, por que agora tanta questão se a escola vai ser reaberta como uma unidade intercultural? Um pouco contraditório esse anúncio da Prefeitura de Petrópolis. Na manhã da última terça-feira, antes da gente trazer uma outra informação importante, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro receberam representantes das concessionárias de energia elétrica da Enel e da Light, que prestam serviço aqui no estado. As companhias foram convocadas para uma audiência da CPI da Casa, que investiga os serviços prestados e a atuação das agências reguladoras. Além da prestação de relatórios solicitados pelos deputados, as empresas também prestaram informações sobre a falta de energia que atingiu as cidades aqui do estado. Os deputados, vereadores e prefeitos presentes criticaram a pouca assistência oferecida aos clientes e constantes casos de queda de energia, falta de poda preventiva e imediatos cortes de luz. Um dos maiores problemas causados pela falta de energia elétrica entre os citados na audiência é a falta de água potável. Isso porque muitas localidades dependem de energia elétrica para acionar as bombas para o fornecimento de água, o que em cenários de calor extremo torna a questão ainda mais preocupante. Das 92 cidades do estado, a gente lembra, a Enel presta serviço em 66 delas. Durante a audiência, mais uma vez a Enel pediu desculpas à população pelas intercorrências que aconteceram nas últimas semanas e que deixaram famílias por mais de 72 horas a partir do dia 18 de novembro sem luz. De acordo com a concessionária na região serrana, 181 mil clientes tiveram energia interrompida em toda a concessão. 46% dos clientes foram afetados e um total de mais de 1.200.000 clientes também foram afetados no total aí dos clientes em todo o estado do Rio de Janeiro. No entanto, os problemas relacionados à energia elétrica permanecem. O Sidney, ele gravou um vídeo para a gente, ele explica a localidade onde ele mora, tem um poste praticamente pendurado. Já foram feitas solicitações para que esse poste seja removido ou que faça ali a transferência para um novo poste da fiação. No entanto, o requerimento só foi registrado e até o momento nenhuma equipe foi até o local. A gente vai acompanhar a fala então dele nesse momento. Gente, bom dia. Meu nome é Sidney. Eu sou morador aqui da Bartolomeu Sodré, altura do número 130, início aqui do Caxambu. E no sábado retrasado, no dia 18, aquela chuva que deu à noite com aquele vento, a gente teve um problema aqui no poste aqui, onde passa a fiação de vários moradores aqui. E o que acontece? A gente já entrou a gente já comunicou a Enel, a gente já até recebeu a visita da Enel aqui, eles vieram aqui, fotografaram e etc, mas não resolveram nada. Fato é que o nosso poste aqui está inclinado, tá quase caindo. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui passam 10 famílias, entre crianças, idosos, homens e mulheres. A gente está sob o risco aqui de ou ser eletrocutado, ou desse poste cair na cabeça de alguém e vir a causar uma tragédia aqui. A Enel já esteve aqui, fotografou e não tomou nenhuma providência. Nós gostaríamos aí de estar chamando a atenção das autoridades para que exija da Enel uma solução aqui para o que está acontecendo com a gente, ó. O poste está inclinado aqui, gente, ó. O poste está inclinado, ele rachou embaixo, a caixa de luz aqui do meu vizinho caiu, tá vendo? E nada é feito. E a gente sob risco aqui de cair na nossa cabeça ou de sermos eletrocutados a qualquer momento. Então eu peço aí a colaboração daí das autoridades que possam entrar em contato com a Enel e exigir uma solução para o nosso problema. Um bom dia a todos, muito obrigado. Tá aí, essa foto que você vê na tela é o requerimento que foi feito, inclusive, pelos moradores, pelo morador ali do poste, a respeito sobre a ida, né, da concessionária até o local. Até o momento não foi realizado nenhuma visita lá na região, somente o requerimento aí que comprova que realmente foi acionada a Enel para a região. E é claro que esse período de chuva a gente já sabe,
quando tem um local, por exemplo, como esse que o Sidney acabou de apresentar, o risco é iminente para que em uma tempestade de vento, até de chuva, esse poste caia, interrompa ali o fluxo na via, pode ocasionar em algum acidente e até mesmo fatal por conta da descarga de energia elétrica, enfim, problemas que podem ser evitados desde que o trabalho preventivo seja realizado. A gente vai cobrar a Enel também essa solicitação para saber como que anda esse requerimento que foi solicitado pelos moradores ali da região. Bom, vamos mudar de assunto e falar também sobre um outro tema que tem gerado preocupação dos petropolitanos, viu? A gente vai conversar com o nosso repórter Wellington Daniel, ele já está aqui no nosso estúdio, e ele ontem acompanhou a audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis para falar sobre o convênio entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa. Convênio que se encerraria no último dia 31 de outubro, mas parece que foi prorrogado, né, Wellington? No entanto, essa prorrogação não indica uma possível solução desse problema, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É exatamente isso, Richard. Esse convênio terminaria no dia 31 de outubro, eles chegaram a uma tratativa, ele foi até 31 de dezembro. Só que o Hospital Santa Teresa não tem interesse em renovar. Então, o que foi feito? Ele enviou um ofício à Prefeitura na última semana, informando então que esse convênio iria até março. Para nesse meio tempo a Prefeitura ter então como absorver os serviços que são prestados no Santa Teresa. Então eles prorrogaram por 120 dias, de dezembro até o final de março, mas depois não há expectativas de que o Santa Teresa continue com esse convênio. Ontem na audiência o que foi falado é que o hospital já está em uma tratativa com a Prefeitura de Petrópolis para que os serviços de cardiologia e traumatologia eles sejam também então estendidos além desse prazo de março, né? Porque são serviços muito mais complicados. A gente sabe, por exemplo, que o Hospital Santa Teresa na traumatologia é referência aqui em acidentes. E a gente sabe que pessoas até mesmo que sofrem acidentes ao longo da BR-040, nesse trecho aqui de Petrópolis, são encaminhados para o hospital. São encaminhados para o hospital. Então é muito difícil realmente para a Prefeitura assumir esse serviço em tão pouco tempo. Então eles estão nessa tratativa. A audiência não chegou a uma conclusão, justamente porque o Santa Teresa se mostra muito resistente em voltar atrás da decisão de romper com o convênio. E então foi decidido que no dia 12... até o dia 12, na verdade, será feito um acordo para isso. Só que, Richard, mais uma vez, a promotora de justiça, né, a Vanessa Katz, também o juiz, eles perguntaram algumas vezes, insistentemente, a Santa Teresa, se conseguindo sanar esse déficit contratual que eles alegam, se eles poderiam voltar atrás e continuar com o convênio. E, infelizmente, a resposta aí do hospital é que, por enquanto, eles mantêm a posição de encerrar o convênio. Vai ser avaliado junto ao Conselho Administrativo da Associação Santa Catarina, que é a mantenedora do hospital, mas eles realmente não demonstraram ali nenhum interesse em continuar. O que eles alegam é um déficit, né, contratual, como nós dissemos. Segundo eles, o valor que eles recebem hoje é de 48 milhões, cerca de 48 milhões ao ano, e o necessário seriam 70 milhões. Então, eles alegam esse déficit para manter o serviço. Não foi citado mais dívidas, como a gente viu na outra audiência, né, que teria uma dívida ali entre a Prefeitura e o Santa Teresa. A Prefeitura negou em nota e também na audiência, e até quando a gente questiona também, o hospital não cita mais essa dívida. Então, a gente acredita que realmente tenha sido sanada, mas eles ainda alegam que o contrato está deficitário. Bom, situação delicada, né? Imagine você, hoje em Petrópolis, todos os tipos de acidentes que são registrados, né, todas as pessoas que colidem com um veículo, né, principalmente os motociclistas, né, que a gente sabe o número de ocorrências de acidentes é muito maior quando se trata dos motociclistas. Como que a Prefeitura de Petrópolis hoje atenderia esse público? Para qual unidade essas pessoas seriam encaminhadas? Alcides Carneiro, Nelson de Saerpe, como que seria realocar toda uma unidade hospitalar para poder receber esse público? É uma missão muito difícil, uma pauta muito delicada para a Prefeitura de Petrópolis, se de fato o Hospital Santa Teresa não tiver então aí um outro posicionamento a respeito desse tema. Vale lembrar, o SMH também foi até
A Prefeitura chegou até a entrar em contato também com a SMH para um possível convênio, mas a situação também está um pouco difícil a respeito sobre esse tema, né? A Prefeitura tentou, né, uma licitação, na verdade nem foi para assumir todo o serviço, mas é porque a gente tinha uma fila ali de cirurgias ortopédicas no Santa Teresa, então para tentar reduzir essa fila, o município tentou uma licitação com uma outra unidade de saúde que não foi para frente. E infelizmente é uma situação realmente muito complicada, né, Richard? Porque é um hospital muito importante na cidade, a Prefeitura realmente deve tentar uma nova licitação para tentar absorver esse serviço que o Santa Teresa não vai mais prestar, mas ainda assim a gente sabe que é difícil um hospital com o porte do Santa Teresa aqui na cidade. Com certeza. Só para ressaltar, você comentou sobre uma nova audiência, é 12 de dezembro, é isso? 12 de janeiro. 12 de janeiro, isso. Perfeito. E só mais uma informação, Richard, é que a audiência, né, chegou ao fim sem esse acordo, como a gente falou. Hoje o secretário de Saúde ele está em Brasília, vai tentar recursos do governo federal para cobrir esse déficit contratual que o Santa Teresa alega. E a promotora também de justiça, Vanessa Katz, ela também vai tentar junto ao Estado. Mas vale a gente ressaltar, como eu disse no início, mesmo com essas possibilidades, o Hospital Santa Teresa ainda não está retrocedendo na decisão. Eles ainda mantêm a decisão de encerrar o convênio. Bom, situação muito difícil, a gente vai continuar acompanhando para saber quais são vão ser então os desdobramentos a respeito sobre esse tema. E é claro, ponto crucial quando a gente trata dessa questão aí, voltado aos atendimentos de saúde aqui no nosso município. Wellington, obrigado pelas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Em uma ação conjunta, a Comissão Permanente do Transporte Público e Mobilidade Urbana e a Comissão Especial para Avaliação das Concessões e Parcerias Público-Privadas Municipais da Câmara de Vereadores de Petrópolis realizaram uma fiscalização na última terça-feira no terminal rodoviário do centro. O objetivo era verificar as condições dos coletivos que atendem a população e os resultados revelaram uma série de problemas preocupantes. Durante a operação, foi constatado que uma parcela dos veículos apresenta sérios problemas na estrutura e que coloca em risco a segurança dos passageiros. Além disso, chamou a atenção o estado precário de diversos pneus, em alguns casos até carecas, representando um perigo iminente nas vias públicas. Outra constatação alarmante foi a prática de dupla função por parte dos motoristas, que desempenham não apenas o papel de condutores, mas também de cobradores. Essa sobrecarga de funções não apenas compromete a qualidade do serviço prestado, mas também impacta diretamente na segurança dos usuários, uma vez que a atenção do motorista é dividida entre as responsabilidades. A falta de regularidade nas vistorias dos ônibus também foi identificada durante a fiscalização. Muitos veículos estão circulando com as vistorias atrasadas, o que levanta questões sobre a efetividade do sistema de controle e manutenção dos coletivos. Segundo os vereadores, os veículos das empresas Petroita e Cascatinha são os que mais apresentam este tipo de irregularidade. O nosso repórter Gabriel Fachola, ontem ele esteve acompanhando essa vistoria, ele conversou com os vereadores Eduardo do Blog, Ingo Rames e também Júlia Casamasso, que fazem parte da Câmara, da Comissão Permanente, tanto o Ingo Rames e o Eduardo do Blog, e a vereadora Júlia Casamasso da Comissão Especial. A gente vai ouvir um trecho da fala do Eduardo do Blog, justamente a respeito sobre essas fiscalizações. Vamos acompanhar. Eduardo, boa tarde. Hoje está sendo realizada uma fiscalização nos ônibus aqui de Petrópolis. O que foi constatado? É uma tragédia anunciada, Gabriel. Acho que só o prefeito Rubens Bom Tempo que não vê. Há muito tempo, uma das minhas primeiras propostas foi a intervenção nas empresas de ônibus. Tem que tirar essas linhas de ônibus do município, principalmente da Petroita e da Cascatinha, que são um problema constante. Quebra, acidentes. A minha pergunta é essa, o prefeito está aguardando o quê? Uma morte para poder se movimentar? Para poder agir. Eu gostaria de lembrar o seu Rubens Bom Tempo que boa parte do eleitorado dele utiliza o transporte público e essas pessoas estão correndo risco. Em primeiro lugar, as empresas quebram o contrato porque a população paga lá na planilha para ter cobrador. Na maior parte das linhas você já não tem cobrador. A população paga para ter 100% das linhas de ônibus e você não tem 100% das linhas de ônibus. Agora é acidente todo dia, infelizmente está virando uma rotina. Não adianta o prefeito ficar botando aquele casaco com cheirinho de mofo, parar na frente da prefeitura para poder fazer discurso pedante
porque a gente sabe muito bem que o Rubens Bom Tempo nunca andou de ônibus na vida dele. Está na hora desse prefeito tomar vergonha na cara e cumprir o papel dele, que é de chefiar o executivo e declarar a quebra de contrato, fazer a intervenção e trazer novas linhas para o município. Há muitas linhas com vistorias atrasadas? Existem, e também nós pegamos pneu careca, ônibus quebrado mesmo, lataria quebrada. Está uma situação caótica. Isso é uma falta de respeito com o consumidor? É uma falta de respeito com a população, mas principalmente é a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans arriscando a vida de quem utiliza o transporte público. Isso ninguém tem o direito de fazer, colocar a vida da população em risco. Tem que quebrar o contrato e tirar essas empresas da cidade. A situação é difícil, né? Até mesmo uma própria planilha da CPTrans apontou aí que apenas 8 veículos da Petroita estão aptos a circular regularmente aqui em Petrópolis. Ontem nós tivemos 2 ocorrências relacionadas aos ônibus da própria Petroita, inclusive um ali na Washington Luiz, que chegou a quase cair no rio. Na madrugada da terça-feira, um dos ônibus da Petroita também, que fazia o Corujão, pegou fogo, ou seja, a situação cada vez mais delicada. E a gente vê que esses problemas afetam muito a vida do petropolitano. Olha o cenário que Petrópolis hoje vive. Um 2022 com tragédias, locais que hoje ainda demoram para ter as intervenções, ou que pouco foram feitas. No transporte público, você tem uma crise enorme, principalmente quando se trata de Petroita e Cascatinha, empresas em recuperação judicial, motoristas fazendo dupla função. Além disso, a frota de 100% nunca mais foi retomada e diversas denúncias de quebras de ônibus e também acidentes envolvendo os coletivos. Ontem mesmo, em grupos aí de moradores, um dos moradores comentou, postou uma foto em um dos grupos, mostrando que o ônibus do Fragoso, que é operado pela Cascatinha, também quebrou na localidade e afetou ali também o horário para aquelas pessoas que precisavam ir, né, para o trabalho, enfim, para algum compromisso. Na área da educação, a mesma situação. Nós temos aí a falta de profissionais para cuidadores, né, como cuidadores, para aquelas pessoas que têm algum tipo o transtorno do espectro autista ou que precisam ali realmente de um acompanhante. Além disso, a gente vê na mobilidade urbana um caos também relacionado à mobilidade. Não há ações efetivas que melhorem o fluxo de trânsito aqui na cidade. Trazendo outras questões para a gente agora, a saúde, acabamos de comentar o risco aí, né, do término desse convênio com o Hospital Santa Teresa, enfim, diversos setores de Petrópolis sofrendo no atual momento na gestão Rubens Bom Tempo. A gente espera que a cidade possa melhorar. Quando a gente fala aqui no Correio Petropolitano Debate, o critica, não é simplesmente pelo fato de vamos criticar. Muito pelo contrário, nós somos petropolitanos, vivemos na cidade. Então, o mínimo que a gente quer é o bem da cidade. É um transporte de qualidade, é um transporte que vai trazer segurança, até porque os meus familiares andam de ônibus. Eu também ando de ônibus, assim como você que está em casa e tantas outras pessoas. Então, não é questão de é uma implicância com a atual gestão, é uma implicância com o atual prefeito. Não, é cobrar aquilo que deve ser feito. E a gente, claro, sabe, paga muito caro pelo transporte público em Petrópolis. Mudando de município, acontece nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, mais uma edição da Feira de Adoção Adote um Amor, que é organizada pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a COPEBIA, em Teresópolis. A feira vai acontecer na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, conforme previsão do tempo. Novamente vão ser colocados para adoção responsáveis cães adultos e castrados e filhotes com a castração futura garantida, que estão sob a guarda, então, da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, no setor de controle de zoonoses, no Fischer. Não deixe de participar, é importante ficar atento também à documentação, levar a coleira, guia adequada para o cãozinho. Você também vai preencher um formulário lá
para adoção responsável e, é claro, seja muito feliz aí com o novo membro da família. A gente vai fazer mais uma mudança, vamos agora a Brasília, porque nessa quarta-feira acontece a última reunião ordinária da CPI dos atos antidemocráticos que foram realizados aqui no país no dia 12 de dezembro, né, com a invasão à sede da Polícia Federal, e também no dia 8 de janeiro, com a invasão à sede dos três poderes. O nosso repórter, o Murilo Adjuto, vai conversar com a gente ao vivo para falar justamente sobre essa reunião e que já vai trazer então esse relatório final da CPI. Murilo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Como que está essa situação? Ao todo são quantas pessoas aí que estão sendo, digamos assim, culpadas por essas invasões? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, ao todo são 134 pessoas, incluindo aí o ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, tá? Os parlamentares, eles devem decidir sobre a aprovação do relatório nesta quarta-feira. Já está ocorrendo, né, como você disse, a reunião ordinária. Gonçalves Dias, ele era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro, durante os ataques às sedes dos três poderes em Brasília, tá? Aqui em Brasília. Ele pediu demissão do cargo após a divulgação de um vídeo onde apareceu no Palácio do Planalto, né? Durante a invasão. O clima na reunião, agora mudando um pouco de assunto, o clima na reunião foi bem hostil, na verdade, né? Houve briga entre alguns dos parlamentares, né? O parlamentar, o presidente da sessão, né? O Chico Vigilante, determinou que os distritais votassem inicialmente os destaques do relatório final para somente após a votação do documento e que seja votado em sua totalidade, né? O intuito do petista é retirar o nome do G. Dias do documento, né, do relatório, na verdade, do indiciamento, na verdade, do texto de indiciados, desculpa. E aí o parlamentar disse que o regimento da casa permite a apresentação de destaques sobre qualquer preposição, né, semelhante aí a projetos de lei, né, por exemplo. Nesse sentido, aí o parlamentar detalhou, né, o presidente detalhou que antes do início da sessão, que apresentaria a proposta para retirar G. Dias do rol de indiciados. Uma das cartas na manga do parlamentar é que ele tem 4 dos 7 votos, e isso é providencial para ele, na verdade, né, para tirar o nome do ex-GSI do texto. E aí, na mesma hora, os deputados que articulam com o relator, né, da CPI, o Hermeto, do MDB, pediram questão de ordem por serem contrários à proposta. Tá certo, Murilo. A gente vai continuar acompanhando, então, essa reunião e ao longo aqui da semana a gente vai trazendo as atualizações a respeito da CPI. Vale lembrar que são, ao todo, 442 páginas de documento, ou seja, um tanto quanto extenso aí. A tendência é que essa reunião demore mais um pouquinho, né? Pois é, são 432, 42 páginas, né? 442 páginas, os crimes apontados aí, o documento, ele atribui os nomes de Gonçalves Dias, Fernando Souza, Cíntia Queiroz e Marcelo Casimiro. Os crimes seguintes são: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável, né, coquetel molotov, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima e deterioração de patrimônio tombado. Situação delicada, né, Murilo? Obrigado pelas informações, a gente vai trazendo as atualizações aqui ao longo da semana no Correio Petropolitano Debate. Um bom trabalho para você em Brasília. Obrigado, Richard, e para vocês aí também no Rio. Tá, então, né, só lembrando para você, a CPI, né, dos atos antidemocráticos, com 442 páginas, documento extenso, e 133 pessoas aí que estão sendo julgadas, né, podem ser julgadas por conta da invasão à sede dos três poderes e da Polícia Federal. A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, vai realizar de hoje, quarta-feira,
até a próxima sexta-feira, a terceira edição de 2023 do Feirão Emprega Terê. O evento vai acontece de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, na Praça dos Expedicionários, em frente ao Tiro de Guerra, no bairro de São Pedro. Vão ser disponibilizadas 413 vagas de emprego para pessoas com e sem experiência, para portadores de deficiência e também jovem aprendiz, além de representantes de diversas empresas que vão realizar entrevistas de candidatos às oportunidades. O trabalhador deve apresentar documento de identificação com foto, carteira de trabalho e também a Previdência Social. Caso não tenha versão digital, será emitida na hora pela equipe do Cine Teresópolis. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, vão ser oferecidos serviços como inscrição no CadÚnico para acesso aos programas sociais do governo federal, além de corte de cabelo e de design de sobrancelhas. Equipes da Fundação Leão 13 também vão estar presentes, oferecendo isenção da taxa para a segunda via da carteira de identidade, certidão de nascimento e de casamento. Também haverá inscrição para os cursos gratuitos de assistente administrativo de almoxarife e que são oferecidos pela Firjan, e de balconista e de farmácia, de assistente administrativo e também de microempreendedor individual, que estão sendo ofertados pela IFRJ, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, na Casa do Trabalhador de Teresópolis. O evento segue até a próxima sexta-feira, oportunidade para você que está aí acompanhando a gente em Teresópolis. A gente vai falar agora com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda, porque mais uma rodada de negociações entre o Sindicato dos Metalúrgicos e também a Siderúrgica Nacional foi realizada. E ela vai trazer essas atualizações para a gente. Ana, afinal, tivemos algum desdobramento a respeito desses acordos? Uma boa tarde para você. Olá, boa tarde para quem nos acompanha na TVC, boa tarde, Richard. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edmar Miguel, teve mais uma rodada de negociação com a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, sobre o turno dos trabalhadores na usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. A proposta não agradou o sindicalista, que recomendou a rejeição da mesma, que será votada na próxima quinta-feira. O acordo pelo atual turno de 8 horas vence no próximo dia 30. A empresa ofereceu um abono de R$ 5.000, mas somente uma parte será paga em dinheiro no valor de R$ 2.500, e o restante entraria como crédito no cartão alimentação em 2 parcelas. Uma parte sairia 5 dias após a assinatura do acordo entre a siderúrgica e o sindicato, e a segunda parcela no dia 1º de janeiro de 2024. A outra proposta da CSN é também um abono de R$ 5.000, pago R$ 4.000 em dinheiro e R$ 1.000 no cartão alimentação, que seriam pagos 5 dias após a assinatura do acordo. Ainda assim, o sindicato defende o turno de 6 horas. É com você. Obrigado pelas informações, Ana. A gente vai acompanhar também essa situação lá em Volta Redonda. E você também pode acompanhar no nosso jornal, o Correio Sul Fluminense, que leva o melhor da informação aí para a sua região do estado. O Rio de Janeiro gerou, de janeiro a outubro deste ano, 141.981 postos de trabalho com carteira assinada. Apenas em outubro foram criadas mais de 18.800 novas vagas, número de 7,2% maior que a do mês anterior, o que consolida aí o Rio de Janeiro no ranking nacional de geração de empregos formais entre os 3 estados que mais empregam no país. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi divulgado na última terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A análise do CAGED, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado e Trabalho e Renda, apontou que as regiões do estado do Rio de Janeiro apresentaram saldos positivos no mês de outubro, com destaque para a metropolitana, e os municípios que mais se destacaram na criação de vagas de trabalho foram a capital, Macaé, Duque de Caxias, Itaboraí e Paraíba do Sul, que registrou 385 novos empregos. Nos 10 primeiros meses do ano, o município do Rio de Janeiro também teve melhor saldo, com 60.026 postos de trabalho criados, e foi seguido por Magé, Macaé, Campos dos Goitacazes e Duque de Caxias. Ainda de acordo com o observatório, dos 5 setores de atividade econômica, 4 apresentaram um saldo positivo de vagas em outubro, que foram os serviços, comércio, indústria e também a construção. No indicador por faixa etária e escolaridade, os jovens de 18 a 24 anos e aqueles com ensino médio completo são os preferidos para a contratação fluminense,
com saldos de 9.473 e 15.100, respectivamente. O governo federal criou o programa de Bolsa Permanência de Poupança para estudantes de baixa renda que estão no ensino médio para incentivar a permanência e conclusão dos estudos pelos jovens. Para isso, vai ser criado um fundo especial em que a União deve aportar até 20 bilhões de reais. A medida provisória 1198, do dia 27 de novembro de 2023, foi publicada na última terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Por ter força de lei, a medida provisória já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 120 dias para não perder a validade. Um ato conjunto do Ministério da Educação e da Fazenda vai definir valores, formas de pagamento, critérios de operacionalização e uso da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. Os valores vão ser depositados em conta a ser aberta em nome do estudante, que pode ser uma conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Para a operacionalização, o programa prevê a criação de um fundo administrativo pela Caixa, que vai poder contar com recursos públicos e privados. A medida provisória autoriza a União a aportar até 20 bilhões de reais no Fundo de Receitas Federais de Exploração de Óleo e Gás. Em outubro de 2023, os preços da indústria variaram 1,11% frente a setembro, o terceiro resultado positivo seguido. Nessa comparação, de 14 das 24 atividades industriais tiveram um aumento nos preços. O Murilo Alvim, que é o analista da pesquisa que foi realizada pelo IBGE e divulgada nessa quarta-feira, fala a respeito sobre os índices. O IPP apresentou uma alta de 1,11% em outubro, chegando ao terceiro mês seguido com variações positivas, após a série de 6 quedas consecutivas entre fevereiro e julho. Das 24 atividades analisadas na pesquisa, 14 delas apresentaram resultados positivos na passagem de setembro para outubro, sendo que a principal influência partiu do setor de alimentos, que possui o maior peso no cálculo do índice geral e teve uma alta de 2% no mês. O aumento dos preços das carnes, em especial a carne bovina, por conta de uma redução na oferta, e da carne de frangos, devido ao crescimento da demanda, ajuda a explicar o resultado do setor. Outro fator importante é a alta do dólar, de 2,6% no mês. Além das carnes, o dólar mais alto também acaba impactando os preços de outros produtos que são exportados, como o açúcar e o arroz, sendo que esse último também teve sua oferta reduzida por conta das fortes chuvas em regiões produtoras. Outro setor de destaque é o de bebidas, que após uma queda de 5,04% em setembro, apresentou uma alta de 6,12% em outubro, a maior dentre todas as atividades analisadas, puxada pelos aumentos observados em produtos como as cervejas e os refrigerantes, que costumam ter a demanda aquecida no período de final de ano, com a proximidade do verão e aumento das temperaturas. E a atividade com a segunda maior variação no mês foi a extrativa, com uma alta de 5,26%. Mas diferente do que ocorreu nos últimos meses, esse aumento não foi puxado pelos óleos brutos de petróleo, mas sim pelos minérios de ferro, produto que está com uma demanda externa aquecida, em grande parte pela recuperação econômica da China, e com uma oferta global limitada pelos baixos estoques. E o setor de refino de petróleo e biocombustíveis, que foi o de maior influência nos últimos 2 meses, permanece no campo positivo em outubro, mas com uma variação menos intensa, de 0,92%, puxada principalmente pela alta observada nos preços do óleo diesel, que pode ser explicado por uma demanda global que vem se sustentando, junto com uma expectativa de alta sazonal, enquanto a gasolina apresentou uma queda e segurou o resultado da atividade. Por fim, em uma análise de mais longo prazo, apesar dos aumentos observados nesses últimos meses, o IPP ainda está no campo negativo, tanto no acumulado no ano, com uma queda de 4,43%, quanto no acumulado em 12 meses, com os preços de outubro de 2023 estando na média 6,13% menores que os de outubro de 2022. Bom, a gente vai saber agora como que fica a previsão do tempo. Afinal, metade da semana, a ansiedade para o fim de semana começa a bater e, é claro, a gente tem que saber como que fica o tempo e a temperatura. O nosso repórter Eric Portela já vai conversar com a gente ao vivo aqui para trazer então essas atualizações. No nosso telão ao vivo, ele que sabe tudo a respeito do tempo. Afinal, Eric, boa tarde para você. Chove, não chove? Como que fica o tempo para essa quinta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo.
Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para algumas regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, esse aviso se aplica para alguns municípios, como Três Rios e Paraíba do Sul. Em Petrópolis, nesta quarta-feira, o dia deve permanecer nublado com um grande acúmulo de nuvens no céu. Há possibilidade de chuva isolada na cidade e os termômetros devem chegar à máxima de 30 graus. Agora, vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 30 de novembro. Bem, em Nova Friburgo, a quinta-feira será de ligeira elevação na temperatura mínima e estabilidade na temperatura máxima. Chove no município a qualquer hora do dia, a intensidade dos ventos será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, há probabilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Os ventos no município serão fracos e o céu deve permanecer nublado durante todo o dia. A temperatura, que se mantém estável, vai variar entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, o dia será de muitas nuvens no céu, pancadas de chuva isolada com possibilidade de raios e trovoadas, ventos fracos e declínio na temperatura máxima. Os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, mesmo com possibilidade de chuva, a temperatura mínima passa por ligeira elevação. Existe sim possibilidade de trovoadas para o município e os termômetros irão marcar mínima de 21 e máxima de 29 graus. Ali em Pati do Alferes, vocês conseguem ver que a previsão é de chuva isolada e, mais uma vez, possibilidade de raios e trovoadas. Os ventos nesta quinta-feira serão fracos e a temperatura, que se mantém estável, deve variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios também chove. A temperatura mínima se manterá estável e a máxima passa por declínio. Os ventos serão fracos na cidade e os termômetros vão variar entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. Richard, está se aproximando do sextou. Você já tem algum palpite de como vai ficar o clima na sexta-feira? Vai chover, não vai chover? Vai fazer sol? Olha, Eric, pelo que a gente tem acompanhado aí na previsão, acredito que vai chover também na sexta-feira. Uma chuva que vem mais para a parte da tarde, característica desse período que está chegando. Esse é o meu palpite. Richard, a gente só vai ter certeza na quinta-feira, amanhã, que a gente vai passar aqui no programa a previsão para sexta-feira, então não perde. Tá certo, já tá dado o recado, Eric. Obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. Bom, o Correio Petropolitano em Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente vai trazer uma entrevista para você para falar sobre solidariedade. O Natal está chegando e é claro que essa é uma questão muito importante durante esse período. O intervalo é rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas.
Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista, vamos abordar a solidariedade. E uma pessoa que vai conversar com a gente hoje já veio aqui no programa algumas vezes para falar justamente sobre esse tema. Nós vamos conversar com a Beatriz Nunes justamente para falar sobre uma campanha que o Projeto Aloha criou agora para esse período de fim de ano, de Natal. Beatriz, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa para falar sobre esse tema. Olá a todos. Mais uma vez a gente está com as campanhas, né? Toda data comemorativa a gente sempre faz questão de distribuir alegria, felicidade, esperança para todos. A última campanha que a gente fez foi o Dia das Crianças. Foram mais de 1.000 crianças alcançadas. Só que o Natal, além da gente distribuir para as crianças da comunidade da cidade, a gente faz a ceia das pessoas em situação de rua. Então, assim, é uma campanha muito maior e muito mais mágica, né? Qual é o verdadeiro significado do Natal? A gente compartilhar coisas boas e compartilhar com o próximo. Esse é o verdadeiro significado. Com certeza. Agora, falando um pouquinho ainda sobre essa campanha, Beatriz, quando foi que começou esse planejamento justamente para chegar num período e conseguir ali ter uma grande arrecadação para poder realizar essas ações? Então, até agora nossas arrecadações estão muito baixas. É triste, porque é um projeto
grande na cidade, né, que não faz só esse tipo de movimento, faz movimentos em gerais voltados para a vida. Tem mais de um mês que a gente está com essa campanha e para a gente alcançar o objetivo, que além de distribuir para mais de 5 comunidades, a gente ajuda outras instituições, outros projetos, né, outros bairros. A nossa ideia, o nosso objetivo é sempre alcançar mais pessoas e unificar isso. Então a nossa campanha ela está bem baixa pelo esperado. Faltam praticamente 24 dias, que a gente sempre faz no dia do Natal, essa distribuição, fora as outras datas que a gente tem antes, no mês de dezembro. Perfeito. Aproveitando essa ocasião, então, essa arrecadação, como que ela pode ser feita e em qual local a pessoa pode deixar ali ou contribuir? Então, vocês podem estar deixando as suas arrecadações na loja Kids Mais, que fica no Pátio Petrópolis, ou pode estar entrando em contato com o perfil do projeto, que é projeto.aloha. A gente também está aceitando doação de Pix, porque a gente também tem que fazer a ceia. A gente está aceitando roupa, qualquer doação, né? A gente não estipula que você pode doar brinquedos novos ou usados. Você que não pode estar ajudando financeiramente, você pode estar compartilhando, divulgando. O importante é ajudar de alguma forma. Agora, Beatriz, falando um pouquinho sobre essa campanha desse ano e da do ano passado, você se recorda de como que foi a campanha do ano passado? Já bateu a meta esse ano do ano passado ou não? Ainda falta um pouco? Falta muito. Tá bem desesperador. Acho que esse ano teve uma mudança drástica, eu acho que para todo mundo, né? A situação que não só na nossa cidade se encontra, mas entre outros lugares. Mas assim, a diferença ela é bem brusca, ela é nítida. Sobre as doações, sobre caridade, ela é bem forte. Então, se eu for fazer uma comparação, eu não consigo, porque ela é bem distante do ano passado. E ano passado a gente teve também, de alguma forma, né, um incentivo ali por conta até mesmo da tragédia, né, que nós passamos aqui no ano passado. É lógico que a situação é triste, é delicada, mas passou esse período, mas é importante que a gente tenha esse apoio também ao longo dos anos, principalmente em campanhas voltadas para a solidariedade. Você comentou que podem ser doados brinquedos, tanto novos quanto seminovos ou usados, né, como a pessoa prefere chamar. E esses brinquedos, eles também passam, digamos, por uma curadoria, sim, são separados? Eles passam por uma triagem, até porque a gente tem que verificar o estado. No Dia das Crianças a gente recebeu muito brinquedo quebrado. Então, como a gente tem um projeto socioambiental, a gente levou isso tudo para reciclagem. Mas assim, é triste as pessoas fazerem dessas campanhas como se fosse um depósito. Essas campanhas são voltadas para a vida, principalmente para as crianças que são o nosso futuro. Então, assim, não dê algo que você não vai usar. Né? Algo que não sirva para você não vai servir para ninguém. É pensar que o presente, que aquela doação podia ser para você, né? Sim. Então, quando você pensa Dê que é de para coração, você, né? Você não está tirando coisas da sua casa para desocupar espaço. Você está ajudando o próximo. Tem muitas crianças que não podem compartilhar do mesmo sentimento ou da mesma sensação que nós temos, que nós teremos, né? Então, a nossa ideia é com pouco, pelo menos, fazer a alegria de alguns. Sobre o dia em si, você comentou sobre essa distribuição. Quais são as localidades aqui em Petrópolis que o projeto hoje já está atendendo? Então, eu só não posso confirmar que eu iria ser negligente por conta da nossa campanha. E quando eu falo, as crianças já esperam, né? Tem bairros que a gente já faz fixo e eles já esperam quando a gente não vai. Então, a gente só vai poder comunicar mesmo. A gente sempre joga a agenda quando a gente tiver algo. Porque, se eu não me engano, a gente deve ter uns 5 brinquedos até agora que a gente arrecadou. 5 brinquedos apenas? Em relação, é assustador. Em relação à ceia, sobre os alimentos não perecíveis, qualquer tipo de alimento, como que funciona essa doação? Então, a ceia, ano passado, a gente distribuiu panetone, se eu não me engano, foram quase 50 panetones para cada pessoa presente que estava lá. A gente fez chester,
o arroz, a farofa, a maionese, algo mais simples, mas assim foi algo de coração. A gente distribuiu refrigerante, sobremesa, então a gente espera tentar fazer no mesmo padrão. Uhum. Então, para você que está em casa, quiser fazer a doação, arroz, farofa, batata para poder fazer a maionese, cenoura, ovo importante, o ovo que é um alimento versátil, funciona na sobremesa, no salgado, enfim, e é claro, brinquedos também. E de alguma forma, se você puder ajudar compartilhando as publicações, a doação também pode ser feita, como a gente comentou, de forma financeira e também com a sua ajuda, dependendo. Olha, eu não tenho brinquedo, não tenho como doar um alimento. Eu posso, por exemplo, participar no dia, auxiliar. Isso pode acontecer também. Essa doação, digamos assim, pode ser, digamos, em força de trabalho. Então, a gente tem o processo, né, de voluntariado, porque querendo ou não, a gente lida com vidas e a gente não sabe quem está entrando. Claro, o espaço é para todos, a gente abre o espaço para todo mundo, para trabalhar em equipe, mas a gente precisa conhecer as pessoas. Então, assim, para participar da campanha de Natal, realmente precisa passar por um processo, até ficha de cadastro e tudo mais, para a gente saber quem está ali dentro. Uhum. Porque a gente lida com pessoas, e lidar com o ser humano é um pouco delicado, então a gente precisa saber quem a gente está botando ali. Uhum. A respeito sobre as campanhas, quando que foi a primeira campanha e tem alguma criança, algum dia assim que tenha te marcado justamente durante esse período de Natal? Olha, tem. Quando a gente iniciou, a gente é novo, né? O projeto é bem novo em si e os voluntários também são bem novos, então a gente sabe da realidade, a gente sabe sobre desigualdade social, a gente sabe de tudo, mas quando a gente vivencia, traz algo que a gente não imaginava tanto. Então a gente chegou numa comunidade, as casinhas da prefeitura, lá no Quitandinha, se não me engano. E aí a metade estava chovendo e a metade das crianças estava sem chinelo. E a gente perguntou sobre isso. Que não tinha. E a gente falou assim, na próxima campanha que a gente vier aqui, a gente vai levar chinelo. E aí teve uma outra campanha e a gente saiu distribuindo chinelo para todo mundo. E as crianças pisando na poça, sabe? Pra gente é algo, a gente vê e olha, não traz aquele... a gente de fora, a gente olhar, tá descalço, é criança. Não, é porque não tem. Uhum. E aí a gente conseguir entregar o simples, isso não tem preço. E quando uma criança vira e fala, hoje é o melhor dia da minha vida, e é só um brinquedo. Então, acho que isso que traz o gás pra gente continuar. É um incentivo para mostrar, olha, estamos fazendo ali o movimento certo, né? Sim. Agora, para a gente poder dar continuidade nessas campanhas, Beatriz, queria que você falasse justamente sobre a importância dessa continuidade, de acompanhar o projeto e também para falar a respeito sobre as formas de doação que podem ser feitas pela população de modo geral, não necessariamente para um projeto só, pelo Alô, como o Aloha faz, mas existem tantos outros projetos também em Petrópolis e às vezes olha, poxa, eu não posso doar porque é muito longe da minha casa, ou então não conheço nenhum integrante, mas a solidariedade ela pode ser feita de diversas formas. Claro. Eu vou tentar falar resumidamente, porque a gente dentro do Aloha, o Aloha é uma ONG e dentro dele existem 4 projetos. Tem o Conexão, que é o projeto de assistência básica educacional dentro das comunidades, onde são assistidas quase 40 crianças, são mais de 10 professores formados em matérias gerais. Além dessas matérias, eles têm atividades extras, que é balé, aula de capoeira, aula de música, aula de violão, e aí a gente vai trazer mais outras atividades. Partindo dele, teve a necessidade de se criar um projeto que pudesse dar um suporte para ele, né? E aí a gente teve que criar o projeto socioambiental, que se chama Mania de Tampinhas. A gente tem mais de 100 pontos espalhados pela cidade, onde a gente recicla todo o material reciclável, tampinha, garrafa, plásticos em gerais, tampinha de alumínios, os lacres a gente reverte em cadeira de roda. Esse projeto ele tem 6 meses e ele já doou 5 cadeiras de rodas.
o Mania, o Conexão, a gente tem o Elo também, que é um projeto voltado para pessoas em situação de rua, onde a gente, além de distribuir quentinha para os moradores aqui de Petrópolis, a gente também faz no Rio de Janeiro. A gente leva alguns profissionais da área da beleza para levar autoestima para essas pessoas no Centro Pop. Além disso, a gente tem um novo projeto que se chama Nós. É um projeto de capacitação, principalmente voltado para mulheres, mas não só para mulheres, porque a gente atende muitas famílias de mãe solo. Então a gente queria fazer um projeto voltado mais para elas, só que essa capacitação ela é para todos. Então a gente vai iniciar ele sexta-feira agora. A gente começou, a gente fez um curso de design de cílios, acho que é Leste que fala. A gente deu certificado, são todos profissionais, a gente trabalha com certificado. A nossa ideia é levar cursos que a pessoa consiga se inserir mais rápido. Sabe? Às vezes, cabeleireiro, de casa, manicure, consegue fazer ali o serviço, né? Transista. Então a gente quer levar cursos, principalmente resgatar essas pessoas que já perderam aquela autoestima. Pessoas que têm depressão, elas não têm preguiça. Então tem toda uma história, o porquê as pessoas não conseguem se inserir no mercado de trabalho. E aqui o nosso objetivo é ajudar pessoas, independente do que seja. Por isso que o Aloha é um projeto muito amplo, ele tem diversas diretrizes. A gente, infelizmente, só não trabalha com animal, mas a gente tem vários outros projetos. Eu não consigo ajudar o Aloha, que o Aloha tem 2.000 famílias cadastradas, são 45 bairros atendidos em Petrópolis, só que a gente tem outros projetos. Socioambiental, reciclagem, a gente tem dentro de casa, recipiente de desodorante, shampoo, condicionador, latinha de milho, aquele frasco de detergente. Então isso a gente tem tudo dentro de casa. A gente tem um Elo, você pode estar doando 1 quilo de alimento, não consigo ajudar tanto. Qualquer coisa já vem para quentinha. E a gente também vai estar distribuindo café da manhã. A gente só não consegue fazer aqui igual a gente faz no Rio, onde a gente tem tenda, onde as pessoas vêm até nós. Aqui, acho que é bem delicado falar disso, mas é uma cidade muito dividida. Se a prefeitura, os órgãos públicos trabalhassem em mais união, a gente ia ter menos devastação, igual a gente encontra na cidade. E aí a gente tem uma conexão também. Se você é professor, se você queira ser um voluntário, se você tem alguma arte, desenho, qualquer outra coisa que possa acrescentar, a gente precisa de quem faça tricô. A gente quer começar a dar aula de xadrez, não voltado para as crianças, a gente quer fazer isso nos orfanatos, nos asilos, que a gente também quer ampliar essa área. A gente também precisa de mais professores de violão. A gente tem um professor só de inglês, que é só por conexão, e a gente precisa de outros professores também, porque no Elo, que é voltado para as pessoas em situação de rua, a gente quer levar a educação. Então, a gente quer levar a educação, a capacitação, então o Elo vai ter todos os projetos juntos em um só. Só que a gente precisa de mais voluntário para isso dar certo. Hoje são quantos voluntários? Olha, me pegou, porque é muito projeto. Quase 30. Quase 30. É pouco. Para a dimensão no total, que nós temos. É pouco, é muito pouco. Bom, vamos lá, só para a gente, então, para quem está aí em casa, quero auxiliar nesse projeto, como que faz para ser voluntário? Então, principalmente entrar no perfil do Aloha, projeto.aloha. O Aloha segue 4 perfis que são deles. Vocês podem dar uma olhadinha e se identificarem com algum, vocês podem estar falando também. A gente vai estar enviando uma ficha para a gente estar entendendo melhor onde cada um se adapta melhor. E às vezes vocês mesmos já falam com a gente, mas precisa passar por essa triagem de voluntariado. Perfeito. Beatriz, para a gente poder finalizar essa nossa entrevista de hoje, vamos recapitular rapidinho essa campanha de Natal que está acontecendo, quais tipos de doações podem ser feitas e em qual local? Galera, a gente precisa muito da ajuda de vocês. No Dia das Crianças a gente fez mais de 1.000 crianças alcançadas, fora as outras instituições que a gente ajudou. Esse Natal ele tá bem triste e a gente sabe que existe uma força em Petrópolis e a gente está aqui
tendo essa grande oportunidade de estar divulgando isso, que a gente precisa alcançar essas pessoas que possam ajudar. E vocês que estão vendo aí, que vocês não possam estar ajudando de alguma maneira, vocês podem estar compartilhando. A gente precisa de brinquedos novos, ousados. A gente precisa de doação de Pix, R$1, 50 centavos, R$2. A gente não pede valor, tem que doar tal valor. A gente só está aqui para pedir ajuda mesmo, para a gente conseguir alcançar não só as crianças, mas principalmente as pessoas em situação de rua, que principalmente nessa época são muito esquecidas, além do geral do ano, né? Então a nossa ideia é levar muito amor para várias pessoas, não só uma comunidade. O nosso objetivo é fazer mais de 5 comunidades e fazer essa ceia no Centro Pop com mais de 70 moradores. Perfeito. Beatriz, obrigado mais uma vez pela presença, por conversar aqui com a gente e, claro, falar a respeito da campanha do projeto. Eu que agradeço, muito obrigada. Para você que está nos acompanhando, aproveite a oportunidade para fazer aí o seu ato de solidariedade, acompanhe o projeto para você ter ali todas as iniciativas, como eles são feitos, os procedimentos, e participe também dessa campanha de Natal. Assim a gente termina a edição de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo. Você sempre é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda